Nessa noite eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para os que estão aí, os pouquinhos que estão aí. Abra sua Bíblia, se você trouxe Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos começar a ler do versículo 16 em diante. Daniel, capítulo 16, livro do profeta Daniel. Enquanto você acha aí, eu vou dar uma pequena construção para não demorar muito, mas para que você entenda o que o Espírito Santo vai falar. Irmãos, nós sabemos que no universo existe sempre dois polos. Geralmente quando alguém está muito alegre, tem outro polo, vai encontrar alguém muito triste. Quando é dia, tem outro polo, chega à noite. Sempre tem dois polos. Nessa vida, você sempre vai encontrar duas situações, uma ao contrário da outra. Então, se existe alegria, existe tristeza. Se existe sorriso, existe choro. Se existe vitória, existe também a derrota. Sempre existe. O que vai diferenciar dos polos é aonde cada polo se manifesta e como cada polo se manifesta na vida de cada pessoa. O que nós vamos aprender nessa noite é como cada polo se manifesta na vida de cada pessoa. Então, irmãos, se você abriu aí em Daniel capítulo 3, eu estou construindo a mensagem para entrar nela e você vai entender o que é que Deus quer falar. Irmãos, por que existe crise e existe bonança? Por que existe paz e existe falta de paz? Por que existe sucesso e existe fracasso? Eu quero dizer para você nessa noite que é justamente na crise que é revelado ou manifestado a pessoa que verdadeiramente é de Deus e ama a Deus e serve a Deus e é cheia do Espírito Santo. A crise, ela vem para revelar quem é de Deus e quem não é. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem ama a Deus e quem não ama. Porque quando tudo está bom, quando tudo está bem, é muito fácil você sorrir, se alegrar, ter confiança, ter esperança. Mas quando as coisas elas tendem a ir por um caminho estranho, ruim, quando a crise se aloja, é aí onde ela separa o amador do profissional, o especialista do tolo. É a crise que separa o adorador a Deus e aquele que serve ao diabo. Nós vamos aprender isso literalmente com essa mensagem. Então vamos ler e vamos aprender tais princípios. Vamos lá. A igreja está me ouvindo?
Então vamos lá. No capítulo 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdênego, que eram os nomes babilônicos que foram dados para Misael, Ananias e Azarias. Misael, Ananias e Azarias eram os nomes hebreus, os nomes judaicos, né? Os nomes israelitas. Esse nome Sadraque, Mesaque e Abdênego foram nomes dados pelos babilônios. Responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abdênego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdênego e o atirassem na fornalha em chamas. Eu vou parar aqui, irmãos, para poder falar e chegar nesse ponto. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou alguns jovens escravos, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdênego foi para lá. Porém, Deus exaltou muito rápido Daniel. E Daniel pediu ao rei Nabucodonosor para que Mesaque, Sadraque e Abdênego também tivesse cargos melhores na Babilônia. E Nabucodonosor colocou eles como administradores da província. Porém, Daniel ficou no palácio ali junto com o rei, que ele tinha interpretado o sonho do rei e o rei o honrou. Mas o rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua, se eu não me engano, de 27 metros de ouro. Ela tinha partes de ouro, de bronze, de barro e de ferro. E ele ordenou que toda a província da Babilônia adorasse aquela imagem. Porém, Mesaque, Sadraque e Abdênego só adoravam ao Deus único, o Deus criador do céu e da terra, esse Deus que a gente prega, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que criou o céu e a terra. Eles não adoravam a mais nada nem a mais ninguém a não ser a Deus. E a ordem era que todo mundo deveria se curvar e adorar aquela estátua. Porém, Mesaque, Sadraque e Abdênego não adoraram. E como sempre os fofoqueiros de plantão, que ficam olhando a vida dos outros, olharam e viram que Mesaque, Sadraque e Abdênego não se curvaram nem se prostraram. E foram lá fofocar o rei, dizendo que Mesaque, Sadraque e Abdênego não haviam adorado. E o rei ficou muito furioso, porque o rei achou que aquilo foi um insulto, foi uma falta de respeito ao poder dele, à autoridade dele de rei, e trouxe Mesaque, Sadraque e Abdênego na presença dele e aconselhou que eles adorassem. E o rei até disse: olha, vou mandar tocar de novo o pífaro, o saltério, os adufes, os alaúdes, e quando tocar essas músicas, todo mundo vai se prostrar e vocês vão lá e se prostram também de novo. E vocês vão lá e mostram que vocês me consideram, que vocês me respeitam, adorando a imagem que eu criei. E Mesaque, Sadraque e Abdênego olhou para o rei e disse: olha, rei, a gente não precisa se defender quanto a isso. A nossa posição é o seguinte: a gente só adora a Deus e acabou e pronto. A gente não vai adorar o Senhor, não vai adorar o que o Senhor construiu. A gente só adora a Deus. E o rei ficou muito furioso. E na fúria, o rei
designou, ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais, como de costume. Ou seja, a fornalha nunca foi aquecida 7 vezes mais. Ela era uma coisa, ela era aquecida, mas não da forma como ela foi aquecida. E os homens que foram jogar Mesaque, Sadraque e Abednego, nós vamos aprender já já, que o fogo estava tão quente que matou eles. E quando matou eles, Mesaque, Sadraque e Abednego caíram na fornalha amarrados, né? Os pés e as mãos. Eu vou parar aqui um pouco para poder continuar esse mesmo contexto daqui a uns 2 minutinhos, porque eu vou falar algo agora que tem a ver com o texto, mas eu vou precisar parar aqui. O que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego? O que aconteceu com eles é que eles, mesmo sendo de Deus, eles enfrentaram uma crise. Uma crise se estabeleceu contra Mesaque, Sadraque e Abednego. Porém, como eu acabei de falar no início, é justamente a crise que define se você ama a Deus ou não. Se você veio para esse mundo com um propósito ou a passeio. Se você é profissional ou amador, isso se aplica a todas as áreas da vida, não só a fidelidade a Deus. É na crise que você prova que você ama alguém, que você crê nela, que você quer estar do lado dela, porque estar do lado das pessoas quando tudo está bem é muito fácil. Eu quero ver você ficar na crise, do lado quando a pessoa está na crise. Quando a pessoa está necessitada de uma ajuda, de uma atenção. Então, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles estão agora diante de uma crise. E uma crise que poderia custar a vida deles. E o que nós como cristãos estamos vivendo nesses últimos tempos? Uma crise mundial. A pandemia. E essa praga dessa pandemia, ela ainda continua assolando. Se você vê a Índia, ainda está morrendo várias pessoas. Aí agora que está morrendo gente na Índia, tem lugares que a pandemia está aumentando de novo, ela não deu trégua, a crise está alojada. A crise se estabeleceu. Porém, é na crise que eu vou provar para mim mesmo se eu verdadeiramente confio em Deus ou não, se eu sou de Deus ou não, se eu entro em depressão ou não, se eu vou parar ou não, se eu vou confiar ou não, se eu vou crer em Deus ou não. É justamente a crise que separa o joio do trigo. É justamente a crise que separa o frequentador de igreja ou aquele que verdadeiramente tem um compromisso com Deus. Então, nós estamos vivendo uma crise, mas a Bíblia diz, no Salmo 91, que 1000 poderia cair do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. O que significa 1000 do lado e 10.000 à direita? Significa uma crise que pode ser alojada do meu lado ou uma crise que pode se alojar à minha direita, mas eu não seria atingido. Mas Deus não diz que a crise não vai vir. Deus diz que a crise vai vir, porque no livro de Eclesiastes diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Só que o ímpio capota o carro e morre, e muitas das vezes o justo, o carro dele capota e ele sai ileso. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus e livram. Esses dias eu vi um testemunho de um fogo que estava tomando conta de uma determinada área, acho que em Rondônia, ou foi no Mato Grosso, se eu não me engano, e o fogo ia chegar na plantação de milho de um cristão, na fazenda de um cristão.
E o que aconteceu? O cristão viu o fogo vindo e eu creio que ele imaginou, pronto, vou perder o trabalho da minha vida inteira. Mas 10 metros antes da plantação de milho, o fogo acabou. Mas antes dos 10 metros, o fogo destruiu tudo, mas a plantação de milho não destruiu. Por quê? Porque a crise, ela vai se alojar do lado da direita, mas ela nunca vai se alojar na vida e nem nos negócios do cristão, nem na saúde do cristão. O diabo ele pode até tentar, o diabo pode fazer medo, o diabo pode jogar laços, mas se você está firme em Cristo, a crise não vai te atingir. Ela não veio para te fazer medo, ela veio para você exercer a tua fé em Deus, para você glorificar a Deus. Então, a crise se estabeleceu na vida de 3 jovens que temiam a Deus. E a crise está estabelecida no nosso país, no mundo inteiro. Eu tenho conversado com uma pessoa que está se tratando comigo e que mora na França. E ela disse que lá na França, 6 horas da noite, tem toque de recolher. Todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, porque a pandemia ainda está assolando lá. Então, a crise está alojada. Na crise, algumas pessoas perderam tudo. Mas também na crise teve pessoas que conquistaram mais coisas ainda. Na crise tem gente que está com a mão na cabeça. E na crise tem gente que não tem marido, não tem filhos por perto e não está faltando nada para essa pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus não cai por terra. 1000 cai do lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Isaías 43, se eu não me engano, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando entrares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Mas por que está escrito isso? Porque Deus está provando pela palavra dele que a crise, ela nunca vai atingir os servos de Deus, aqueles que amam a Deus. Ah, pastor, eu estou vendo pessoas morrerem para um lado, estou vendo empresas fechando para outro, mas tu nem vai morrer, a fonte que te sustenta financeiramente não vai secar, o teu pão não vai faltar, tua saúde não vai ser atingida, o mal não vai te atingir, porque no Salmo 91 também diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. O que significa isso? Pandemia nem praga nenhuma vai chegar na casa do justo, na vida do justo. Então, irmão, a crise veio, mas a gente vê aqui a crise na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. Porém, mesmo em meio à crise, eles decidiram viver a fé e decidiram crer em Deus. Olha o que eles disseram: Rei, o nosso Deus a quem a gente adora pode livrar a gente dessa crise. E Ele vai nos livrar. Mas, se Ele não livrar, nem assim a gente te adora. Sabe o que significa? Que aqueles 3 adoradores não adoravam a Deus só para usar a Deus e o poder de Deus. Eles adoravam a Deus por amor a Deus e não pelo que Deus poderia fazer para eles. Porque tem muita gente que diz que adora a Deus, mas ele é só um frequentador de igreja e não adorador. Por quê? Porque ele conhece a palavra, anda com a Bíblia, vai para a igreja, gosta dos cultos, gosta do louvor, mas ele não tem frutos de quem é adorador. Não tem caráter de adorador, não tem postura de adorador, não tem vida de adorador. O linguajar dele não é de adorador, as atitudes dele não é de adorador. E há uma diferença, em Malaquias 3,18 diz: e vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas hoje, dentro das igrejas, o que mais a gente está vendo
é pessoas que não têm caráter nenhum de crente, mas diz que ama a Deus. São pessoas que andam no erro, praticam o erro, vivem no erro, apoiam o erro, são injustos, mentem, enganam, mas diz que ama a Deus porque está na igreja. Ou seja, uma coisa é eu dizer que amo a Deus, outra coisa é Deus dizer que me ama. Aí é bem diferente. E para Deus dizer que me ama, eu tenho que andar na palavra dele, porque Jesus disse: aquele que me ama é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Esse é o que me ama, né? E Jesus ainda disse mais: eu e meu Pai viremos até a ele e faremos dele morada. Então, para terminar a mensagem, que ela é uma mensagem curta para esse culto de hoje, ela poderia ser mais longa se ela tivesse mais tempo. Então, a crise veio, mas olha o que aconteceu. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, ou seja, a ordem do diabo é te destruir urgente. A ordem do diabo é querer falir a tua empresa urgente. A ordem do diabo é querer te adoecer urgente. A ordem do diabo é querer fechar as portas para você urgente. Mas, mais rápido do que a urgência do diabo é o livramento de Deus na tua vida. Aleluia! O diabo, ele declara que é urgente a tua queda. O diabo declara que é para fazer logo a desgraça na tua vida. Mas muito mais rápido do que o plano do diabo na tua vida são os planos de Deus na tua vida. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com os filhos dos deuses. Irmão, olha que mistério está aqui. Deus acabou de me revelar um segredo grande nessa mensagem. Olha, veja bem, olha o que é que o rei diz. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto homem se parece com os filhos dos deuses. Sabe o que aqui o Espírito de Deus me revelou? Satanás aqui na crise amarrou os adoradores de Deus, mas numa rapidez muito grande, Deus veio, mandou o anjo e desamarrou aquilo que o diabo amarrou. E eu tenho uma profecia para dar para a minha vida, para a sua vida, que você que está ouvindo esse áudio também precisa ouvir, porque Deus vai falar com você. Tudo aquilo que o diabo amarrou na minha vida e na sua, Deus está dizendo que Ele vai entrar e vai desamarrar, porque o que prevalece é a ordem de Deus e não os planos do diabo na sua vida. O diabo pode ter amarrado, porque o Nabucodonosor declarou: a gente não lançou eles amarrados, como é que eles estão soltos? O diabo pode até ter amarrado a tua porta de emprego, ter amarrado a tua vitória. O diabo pode ter amarrado a causa na justiça. O diabo pode ter amarrado a salvação do teu marido que tu está buscando. O diabo pode ter amarrado a salvação do teu filho, a salvação dos teus familiares. Ou pode ter amarrado um dinheiro que você tem para receber. O diabo pode ter amarrado com dívidas para querer te deixar perturbado. O diabo pode ter te amarrado com um pré-infarto. O diabo pode ter te amarrado com uma pré-AVC, procurando te dar um AVC, ele está querendo te amarrar.
O diabo pode ter te amarrado com alguma patologia, alguma doença que ele está querendo jogar em você, mas por ordem da palavra de Deus e do Espírito de Deus que revela a palavra, eu declaro para você que tudo que o diabo amarrou vai ser desamarrado na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou terminar agora dizendo o seguinte: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidênego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá, venha para fora. Olha que segredo tem aqui também. Se eles estivessem amarrados, o rei Nabucodonosor não poderia pedir para eles saírem, porque eles estavam presos. Teria que alguém ir lá desamarrar eles para poder sair. Mas observe que quando Nabucodonosor viu que eles estavam desamarrados, ele declarou: venham para fora. Sabe o que é que Jesus está mandando eu dizer para você? Jesus está mandando eu dizer para mim e para você, pela fé e na revelação da palavra, você já está desamarrado. Portanto, saia do lugar que te prendia, saia do lugar do fracasso, saia do lugar da morte, saia do lugar da derrota, saia do lugar da doença, saia do lugar da traição, saia do lugar da abominação. Você já está livre, você está desamarrado. Aleluia! Então olha só, irmãos. E Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do fogo. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram? De dentro da crise. Eles saíram de dentro da crise. Deus está dizendo: você vai sair da crise com seus próprios pés, com as suas mãos. A crise não vai atingir sua saúde, a crise não vai atingir suas finanças, a crise não vai atingir nada do que é seu, nem seus filhos, nem seu marido, nem sua empresa, nem seus negócios. Você vai sair de dentro dessa crise. Aleluia! Olha só. Os sápatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Sabe o que Deus está revelando de novo aqui? As pessoas vão olhar para você e vão comprovar que nem pandemia, nem crise vai atingir você. Nada vai atingir você. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Sabe o que significa? A crise não venceu eles. Eles venceram a crise. E eu vou declarar mais uma vez: não é a crise que vai fazer você ficar prostrado, é você que vai pisar na crise. Não é Satanás que vai pisar na sua cabeça, é você quem vai pisar a cabeça do diabo, porque quem te chamou é maior do que o inferno, quem te chamou é maior do que qualquer plano do inferno, do diabo contra a tua vida. Quem te chamou e cuida da tua vida, ele vela pela tua alma, ele vela pela tua vida, ele guarda a tua vida e ele está te dando poder e autoridade para você pisar serpentes e escorpião e nada, absolutamente nada vai lhe fazer dano algum. Aleluia. E eu estou encerrando agora dizendo o seguinte, irmão. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, por nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Irmão, eu estou encerrando agora, fechei a Bíblia, eu vou dar a profecia final que o Espírito Santo está mandando eu dar. Te prepara, essa crise tu vai vencer e tu vai sair de dentro dela com uma promoção. Deus vai promover a tua vida. Tu vais ter muito mais do que aquilo que tu tinhas antes da crise, porque o Senhor Deus é maior do que qualquer crise que se instaurar nessa terra,
e Ele vela para cumprir e cuidar da vida dos seus ungidos, daqueles que amam a Deus, daqueles que respeitam a sua palavra. Então, meu irmão, guarda essa palavra no coração, erga a sua cabeça, não tenha medo de pandemia, não tenha medo de crise, não deixe os seus sonhos e projetos por causa de uma crise, porque, como eu falei, 1000 vai cair do lado, 10.000 à sua direita, mas nem sua casa, nem sua vida, nem seus filhos, nem sua empresa, nem seu carro, nem os seus animais vão ser atingidos, porque segundo a palavra de Deus em Deuteronômio 28, de 1 a 15, é abençoada até a cria dos nossos animais. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes e que Deus fique com essa simples igreja, com essa igreja humilde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.